O apoio à redução da maioridade penal para 16 anos no Brasil eleva a chance de voto nos candidatos à presidência da República, segundo pesquisa da BTG-FSB, divulgada na última sexta-feira, nesta segunda-feira, dia 30, melhor dizendo. Pelo menos 61% dos entrevistados afirmaram que a possibilidade de escolha aumenta se o postulante defender o tema. Programas sociais de distribuição de renda e a revogação da reforma trabalhista também são assuntos de interesse da maioria dos eleitores, 61% e 41% respectivamente. Segundo o levantamento, 45% perdem interesse em um candidato se ele defender o porte de armas e 54% não querem votar em presidenciáveis que apoiem a legalização do aborto. O apoio à união de pessoas do mesmo sexo não importa para 48% dos eleitores. Começa agora com o Celestino. Então, a manipulação das pesquisas em perguntas, né, do eleitorado foi bem visível quando você abre a pesquisa última da Datafolha, contratada pela Folha de São Paulo, né, que custou 10 vezes mais do que uma pesquisa normal, quase R$474 mil. Então foi o que a empresa é deles. Então, aqui a empresa é deles. Você acha que é Datafolha por acaso? Sendo que uma pesquisa normal custa 40 mil. Né? E aí, 3 mil... Essas narrativas da esquerda, né? da imprensa que não se assume ser da esquerda, que não se assume ser lulista, que quer o poder do Lula de novo, né? E deixou ele limpinho agora, juntamente com o STF, estão limpando a barra do Lula, né? E falando bem dele e falando mal de quem não deve ser falado, né? Porque não tem prova alguma. Então fica fazendo ilações, trazendo coisa do passado, sem prova, sem processo legal. Mas é assim, a gente está acostumado. Em relação à pesquisa, é mais uma pesquisa manipulada. A gente não pode levar muito em consideração o momento atual, porque a crise inflacionária é no mundo todo. Né? Eu estava vendo hoje que a Espanha, 35 anos, a maior inflação depois de 35 anos. Celestino, só deixa eu retomar aqui. O foco principal é que pelo menos 61% dos entrevistados afirmaram que a possibilidade de escolha se aumenta... eu acredito nisso, mas eu não acredito nesse percentual, Vitor. Eu não acredito em 65%. 61% para se você colocar 30% que está com o descondenado, 30% que está com o Bolsonaro e não muda, então sobra 40% só de pessoas que vai votar se a economia estiver melhor lá em outubro, entendeu? Então eu não acredito em 65%. Deixa o Vitor terminar de falar o que você... Não, os dados, aqui eu também coloquei muito número, às vezes confundiu todo mundo, ninguém entendeu nada, tá? Então 61% dos entrevistados acreditam que a redução da maioridade penal é bacana e que isso pode ajudar eles a escolher o voto. Esse é um dado, tá? Programas sociais de distribuição de renda e revogação da reforma trabalhista também são assuntos de interesse. Daí, 61% para programas de distribuição de renda e 41% para revogação da reforma trabalhista. 45% perdem interesse em um candidato que defender o porte de armas. E 54% não querem votar em presidenciáveis que apoiam o aborto. Então, 54% sem apoio ao aborto e 45% que defende porte de armas. E daí, para finalizar, 48% dos eleitores não se importam com casamento de pessoas do mesmo sexo. Não tem nada de economia. Então, mas tem a Datafolha isso daí, né? Não, BTG. Essa notícia, inclusive, é da Jovem Pan. Que tem o dado da Datafolha que coloca a economia como 65% pessoal que vai votar em outubro. Essa daqui é outra. Exato. Tá? Vou passar pro francês. Essa salada de percentuais aí de questões absolutamente diferentes, eu não consigo responder. Eu passo para frente aí. Vamos para a questão, então. Vou focar, Francês, para você, a questão da diminuição da maioridade penal para 16 anos. Quantos por cento querem? 61%. 61%? Justamente porque ontem mesmo está vendo a reportagem, 4 maiores que abordaram, mataram uma pessoa, e quem atirou, quem era o culpado? O menor. E o menor todo orgulhoso, ganhando a maioridade criminal perante os amigos, se apresentando, não fui eu que matei, eles não têm nada com isso. Então isso
como se diz, os maiores são zeiros e vezeiros de fazer isso. E os menores também abusam, inclusive da polícia, porque em vez sempre a polícia como lado errado, eles abusam da polícia, tiram sarro na polícia, brincam com a polícia, dizendo que amanhã eu estou na rua novamente. E nós vimos algumas tragédias aí, onde menores que são maiores no crime são grandes bandidos, certo? E legislação penal, esse tipo de coisa, você não mensura só por idade, não, às vezes é pela vivência da pessoa no mundo do crime. Isso é muito importante considerar. Eu acho que tinha que baixar realmente para 16 anos. 16 anos o cara pode votar? Pode votar. Poderia dirigir também. Na verdade, um dado importante na pesquisa. Isso vai acrescentar muitas oportunidades de trabalho para o menor de 16 anos. 54% das pessoas não votam em quem apoia o aborto, né? 54%. Como que o Bolsonaro está abaixo do Lula, então? Mas o Lula não defende o aborto. Pelo contrário, entra no Twitter. Só os eleitores dele. Ué, 45%. 45% também perde interesse em quem apoia a liberação de arma. Então, passa a seguir o Twitter no Lula. Pessoal, o Renan estaria morto. É muita defesa. Ângelo, pessoal, vamos lá. Por que eu trouxe isso aqui? É pra isso quebrar pau mesmo, porque a pauta de costume sempre rende uns bate-boca. Então, eu vou deixar você se matando aí. Mas assim, só pra retomar, então o francês já... Ok, isso, por tópico. Eu vou jogar pro Lanza agora. Essa mesma questão da maioridade, você tem várias pautas de costume aqui, e daí eu quero a sua opinião, Lanza. Olha, Vitor, eu tava fazendo uma análise enquanto o pessoal aqui comentava. O público que geralmente defende a redução da maioridade penal e a questão de ser contra o aborto é um público mais à direita, eu diria, que é um público mais para a terceira via e um público mais bolsonarista. Então, assim, é natural que esse número seja a maioria hoje no Brasil, tanto como foi a maioria em 2018. Então, é um número natural, um número esperado. Eu confesso até que esperava que seria mais aqui no Brasil. Porém, vale ressaltar também que o BTG Pactual teve, que é um dos bancos que fez a pesquisa, teve como fundador Paulo Roberto Nunes Guedes. O Paulo Guedes, ministro da Economia de Jair Bolsonaro. Bom, eu vou passar agora para o professor Itamar e já vou perguntar. Esse número dos 61% em relação à maioridade penal não é um apoio, mas... acho que o dado importante é que a chance de escolha naquele candidato aumenta se ele for a favor dessa pauta. Vale esse número? Até que ponto isso influencia depois para o discurso dos candidatos à presidência da República, professor Itamar? Bem, Vitor, eu acho que, na verdade, nós temos só dois candidatos, dois têm postura completamente diferentes e definidas a respeito da redução da maioridade penal, né? Eu acho que esses números são, inclusive, modestos. Os números reais, os favoráveis à maioridade penal, devem chegar aí ao número de 90% para baixar a maioridade para 16 anos, né? Até por uma questão de racionalidade, não é bem uma questão de direita e esquerda, daqueles que votam, é uma questão de militância, né? Então, a não criminalização daqueles que cometem crimes compatíveis com adultos, mesmo sendo de menor, é uma estratégia da escola de Frankfurt. Isso aí não é por acaso. Se deixar pela militância, digamos assim, mais graduada, você eleva essa maioridade para 21, 25, 29 anos, como é a ideia até 29 anos, se fossem jovens, né? E só seria adulto, de fato, a partir dos 29 anos. Porque a estratégia é a destruição da sociedade, a estratégia é levar o caos. E o Lula manifestou, sim, favoráveis a postura dele, é a postura do partido dele contra a redução da maioridade penal. Eu sou sempre favorável que os crimes sejam apurados conforme seu grau de periculosidade, como ocorre, inclusive, na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde o menor, se ele cometer um crime de homicídio, por exemplo, aos 12 anos de idade, esses menores serão julgados como criminosos por esses crimes, pela periculosidade. Por exemplo, se alguém menor de 18 anos quebrar vidraça, então é outra história. Mas cometer homicídio, latrocínio, é crime que deve ser pautado, julgado como se, não é que se maior fosse, como
pessoa responsável pelos seus dados. É isso, Vitor. Eu vou passar agora para o Ângelo Rigon. Não, essa pauta de costume é para desviar a atenção da geladeira vazia. Porque costume, cada um tem a sua opinião. É igual, é dele, pronto. Ninguém vai mudar. E a lei até agora, ao que se saiba, a única discussão sobre a maioridade, isso sim merece um plebiscito, na minha opinião. A população deveria decidir. A maioria apontou que é a favor. Porque se pode votar, isso é tão óbvio, né? Por que não responder penalmente? Agora, eu preciso falar duas coisinhas. Se a empresa aberta lá fosse OneTree, e também fosse montada em dezembro de 2020, a gente teria ilações. Então, ilações são sim permitidas. E um advogado está acompanhando o programa, envia aqui um esclarecimento feito pelo BNDES, esclarecendo que a empresa Avan Lojas Departamentos Ilimitados, entre os anos de 93 e 2014, realizou 57 operações de empréstimo na modalidade indireta, ou seja, através de instituições financeiras. Isso aqui é do governo Dilma, só para lembrar que foi no governo do PT, mas que pegou dinheiro do BNDES, pegou. PSDB e PT.